Tem algo na sua casa que está te incomodando, mas você ainda não conseguiu nomear. Você muda os móveis, troca a cortina, adiciona uma planta aqui e um enfeite ali, mas a sensação continua. Falta presença, falta impacto. E sabe o que pode estar faltando? O acabamento certo. E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 acabamentos que vão valorizar muito a sua casa. Ele irá transformar qualquer espaço comum num ambiente sofisticado, cheio de personalidade e que parece ter sido tirado de uma revista. Então, se você quer que sua casa impressione de verdade e valorize no mercado e valorize o seu visual, você precisa ver isso. Eu sou Hiyori, sou arquiteto especialista em transformar casas comuns em ambientes com alma, cheios de estilo, funcionalidade e identidade. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como os acabamentos certos podem ser o divisor de águas entre uma casa que passa despercebida e um lar que impressiona, acolhe e conquista. Se você quer elevar o nível da sua decoração e fazer escolhas certeiras, vem comigo que eu vou te mostrar os detalhes que realmente fazem diferença. Textura cimentícia, o acabamento que une o estilo urbano e a elegância atemporal. Tem algo de muito sofisticado no inacabado, e é exatamente isso que a textura cimentícia entrega. Muita gente pensa que ela combina só com o estilo industrial, mas a verdade é que esse acabamento ganhou uma nova cara nos últimos anos. Hoje ele aparece em ambientes minimalistas, clássicos, contemporâneos e até em decorações mais românticas. Então o segredo está na sutileza, em como você vai usar ele. Uma textura suave, em tons acinzentados, que traz uma profundidade ali sem pesar e que conversa bem com a madeira, com os metais e tecidos claros. A textura cimentícia tem presença, mas ela não grita, ela impõe ali sem dominar nada. É aquele fundo elegante que deixa tudo mais chique e super acessível. Vamos lá. O maior erro que as pessoas cometem é tentar compensar uma parede sem graça, com enfeites demais. O ambiente fica visualmente poluído, cansativo e ainda assim não atinge o impacto desejado. Então a textura ali cimentícia, o cimento queimado, resolve isso com um toque só. E sabe qual é o efeito psicológico que ela traz? Solidez, equilíbrio, sofisticação discreta. Quem entra em um ambiente, em um espaço com esse tipo de acabamento, sente na hora que ali tem algo especial, mesmo sem saber o que realmente é. E é isso que faz ela ser tão usada em projetos de alto padrão. Então, não é só bonita, é bem estratégica se for bem utilizada. Quer aplicar aí na sua casa? Você pode usar essa textura numa parede de destaque da sala de estar, atrás do sofá, por exemplo, e combinar com quadros minimalistas, com luminárias douradas, vai ficar incrível. Ou até um painel ripado, parcial ali. Então, outro bom lugar é a parede do hall de entrada, criando aquele impacto logo nos primeiros segundos. E se quiser usar com elegância, Hilson, tem o meu lavabo. Vai ficar incrível. Você coloca uma iluminação indireta e metais pretos ou champanhe. Essa textura é democrática e adaptável. E é exatamente isso que a torna indispensável nas casas mais modernas e memoráveis. Rodapés altos e minimalista. Um acabamento que muda tudo sem ser notado. Tem coisa na decoração que ninguém percebe, até você tirar. O rodapé é um desses elementos. Só que o que antes era só um detalhe técnico, virou agora um diferencial estético poderoso. Quem está por dentro ali das tendências já percebeu que o rodapé alto e liso virou um sinônimo de sofisticação silenciosa. Ele alonga as paredes, cria uma base sólida visual e dá acabamento limpo aos ambientes. Tudo isso sem chamar a atenção demais. O tipo de beleza que encanta porque é sutil. O erro mais comum que muita gente comete é ignorar esse acabamento e deixar o rodapé básico ali que vem da construtora. Aquele baixinho com cantos arredondados e cor que nem sempre combina com o restante. E o que isso causa? Um efeito visual de obra inacabada, ou pior, um corte desconfortável entre o piso e a parede. Um rodapé bem escolhido faz o contrário, ele conecta os elementos do ambiente com elegância. O impacto visual é tanto que às vezes basta você trocar, que dá aquele ar de reforma total, mesmo que o resto continue igual. Para aplicar, é bem simples. Se sua casa tem um pé direito padrão, de 2,50 a 3 metros, escolha rodapés entre 15 e 20 centímetros de altura, o acabamento liso e o canto reto. O tom pode seguir o da parede, criando continuidade, ou você pode ainda ter um contraste com o piso. Vai criar uma base visual. Ambientes onde esse detalhe brilha
corredores, dando sensação de galeria, sala de estar e quartos, principalmente se tiverem paredes claras e decoração ali mais clean. E se quiser um toque de projeto ali assinado, alinhe um rodapé com a porta e crie um vão negativo ou embutido. Aí o acabamento vai do básico ao memorável. Tinta acetinada, um acabamento que transforma a luz em elegância. Às vezes o que separa uma parede comum de um ambiente de revista, Pinterest, não é a cor, é o acabamento da tinta. E a tinta acetinada é um dos segredos mais bem guardados para quem quer sofisticação sem exagero. Enquanto a tinta fosca absorve a luz e pode deixar tudo meio opaco, a acetinada reflete na medida certa. Ela tem aquele brilho suave, limpo, quase como se o ambiente tivesse sido polido. O resultado, paredes que parecem mais cuidadas, mais elegantes e que até valorizam a iluminação natural e artificial do espaço. Muita gente acha que acabamento de parede se resume a cor e pronto. Mas quando você escolhe uma tinta fosca para ambientes de alto uso, como corredores, salas ou quartos infantis, o visual até pode ficar bonito no início, mas logo aparecem manchas, marcas de toques, o espaço começa a parecer mais gasto do que realmente está. Então a tinta acetinada, além de mais resistente, tem esse efeito meio aço escovado invisível. Então ela transforma o ambiente sem precisar mudar mais nada. Só o brilho sutil dela já muda a percepção de quem entra. Quer aplicar de forma estratégica? Comece por paredes que pegam iluminação direta, como salas com janelas grandes ou corredores com spots. Então o acetinado vai interagir com essa luz e criar aquele efeito clean mais sofisticado. Então, para casa com crianças, esse acabamento também é perfeito para quartos ou paredes onde há muita circulação, pois é fácil de limpar e mantém a aparência de nova por mais tempo. Então você pode estar usando ela combinando com tons como areia quente, verde musgo ou Fendi para um resultado ali mais visualmente rico. Então ele vai ficar muito aconchegante. E o cuidado ao falar com o pintor, que é a tinta acetinada, é o acabamento. Então as paredes têm que estar com um acabamento muito bom, para não mostrar na hora dessa iluminação, não mostrar as irregularidades. Mas o resultado, quando tem um acabamento legal e com essa tinta acetinada, fica incrível. Se essas dicas já estão abrindo sua mente para valorizar sua casa com escolhas certeiras, imagine o que vem por aí. Então já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para transformar seu lar em um lugar com mais identidade e estilo. As molduras Boiseries modernas. A moldura que dá personalidade sem poluir. Boiserie já foi sinônimo de luxo clássico. Hoje ela ganhou uma nova roupagem e voltou com tudo nas casas mais elegantes e atualizadas. A versão moderna é minimalista, feita com molduras discretas, simetria leve e tons neutros, ao invés daquele estilo rebuscado que lembra castelo francês. Agora ela entra como uma moldura de bom gosto, que quebra a monotonia da parede, sem precisar de quadros, texturas ou estampas pesadas. É o tipo de acabamento que, quando bem colocado, dá aquele ar de projeto assinado, tudo muito bem pensado. O problema é que muita gente acha que o Boiserie é coisa de novela de época, e por isso ignora o potencial estético que ela tem, principalmente nas versões mais cleans. Então, quando usada com equilíbrio, ela transforma completamente uma parede chapada. Ali, em vez de mais o mesmo, a parede passa a ter ritmo, movimento e sofisticação. Ela conversa bem com uma iluminação indireta, com tons como branco, cinza claro ou até o Fendi mais rosado. E o melhor, funciona bem tanto em salas quanto em quartos, principalmente se o morador quer um ambiente com mais personalidade e menos caras ali de showroom. Quer usar aí na sua casa de forma elegante? Invista em molduras. Hoje nós temos de poliestireno, pode ser de MDF, até de EVA já tem no mercado, tem de gesso também, então você pode pintar na mesma cor da parede. Isso dá profundidade sem roubar protagonismo. No quarto ela pode compor a parede da cabeceira, criando um cenário acolhedor e requintado. Na sala de estar pode ser aplicada na parede oposta à TV,
com um espelho ou arandelas dentro dos quadros formados. E se quiser deixar o visual ainda mais alinhado, combine com uma tinta acetinada. Como falamos antes, a dupla Boiserie mais o brilho suave é puro charme e equilíbrio visual. Metais champanhe e preto fosco, os acabamentos que dão um toque final de sofisticação. Então, pessoal, detalhe não é coadjuvante, é aquela finalização com personalidade. E aqui os metais champanhe e preto fosco são os queridinhos dos projetos contemporâneos, exatamente por isso. Eles entregam um acabamento que eleva o ambiente com aquela elegância silenciosa. Assim, você está abusado daquele prateado, brilho prateado comum. Então, esses tons surgem como alternativas mais modernas e menos óbvias, que se integram à decoração como elementos de design, e não apenas como os itens funcionais. Então eles são perfeitos para quem quer sair do comum sem pesar visualmente no ambiente. O erro que muita gente comete é deixar os metais por último, como se fossem detalhes sem importância. Mas quando o acabamento não conversa com o restante do projeto, o espaço vai perder coerência estética. Já o contrário é verdadeiro. Uma torneira champanhe em uma cozinha com armários brancos e puxadores no mesmo tom muda a leitura do espaço completamente. E o preto fosco funciona como um ponto de contraste sofisticado em banheiros claros ou como um elemento de continuidade em projetos mais industriais e minimalistas. Então, são escolhas pequenas com um efeito de impacto absurdo. Isso eu acho lindo, quero aplicar, quero colocar isso na minha casa. Então você pode começar em banheiros. Aposte em misturadores, as duchas no tom champanhe, combinando com os espelhos com molduras finas e dourado, um espelho iluminado. Em cozinhas você pode colocar as torneiras de bica alta em preto fosco, com a cuba inox escovada. Crie uma composição bem forte e moderna. Na lavanderia, onde muita gente esquece da estética. Esses metais, pessoal, mudam completamente a percepção do ambiente, principalmente quando alinhados com as bancadas neutras e marcenaria claras. Então, o toque de sofisticação mora nesses detalhes que poucos valorizam, mas que fazem toda a diferença quando o conjunto está bem amarrado. Se você chegou até aqui, já percebeu que acabamento não é detalhe, é o que transforma um ambiente comum em um espaço memorável. Cada escolha que mostramos hoje tem o poder de valorizar, sofisticar e trazer mais identidade para sua casa. E o melhor, tudo isso começa com um olhar atento para o que realmente importa. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like aqui, se inscreve no canal e já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Isso me ajuda muito a continuar criando conteúdo com carinho e muito propósito. E me conta aqui nos comentários qual desses acabamentos você já tem na sua casa ou que você gostaria de aplicar. Vou gostar muito de saber. E se você quiser uma ajuda personalizada para transformar seus ambientes com escolhas que façam sentido para sua rotina e estilo de vida, me chama no Instagram, @arquiteto_Hilrisson, ou clica aqui no link do meu WhatsApp na descrição. Será um prazer te ajudar. E nos vemos no próximo vídeo.